Pois bem, depois de investirmos aí algumas quartas, na verdade investimos 3 quartas-feiras, né, as 3 últimas, falando sobre o dom de línguas e tentando trazer maior clareza do que é dom de línguas e o que não é dom de línguas. Então, olhamos principalmente para os textos que se encontram ali em 1 Coríntios e capítulo 12 e também o capítulo 14. Agora nós vamos abordar os textos que falam sobre os charismata, ou sobre os dons espirituais. Então, de antemão eu já quero dizer, e é claro, isso não apenas, na verdade não foi uma invenção minha dos meus estudos, mas acompanhando a grande maioria dos teólogos, né, e dos estudiosos com relação aos dons espirituais, entendo que essa lista, né, composta aí talvez de 30, agora não me vem o número, mas o que eu quero dizer é que os dons espirituais, entendo eu, que não se limitam apenas a essas listas desses textos que nós vamos ver aqui. Nós vamos começar hoje olhando com mais detalhes o texto que está lá em Romanos, capítulo 12. E essa minha primeira leitura, ela vai ser na NVT. Mas antes de lermos Romanos 12, eu gostaria de lembrar aos irmãos algo que já falamos com relação aos dons, porque eles podem ser divididos em 2 categorias. E aí existem os dons de manifestação e os dons de motivação. A título de lembrança, vejamos então quais são, o que significa dons de manifestação. Aí o Caio vai fazendo a dobradinha, eu vou falando e ele vai lá se enquadrando lá. Os dons de manifestação são dons concedidos por um determinado momento para uma tarefa específica. Então essa é a categoria, né, dos dons de manifestação. Eu coloquei alguns exemplos, como curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Então, é algo muito pontual. No Antigo Testamento, nós tínhamos a ação do Espírito Santo habitando na pessoa por um determinado momento para a execução de uma tarefa. E no Novo Testamento, nós temos, então, a capacitação do Espírito Santo de Deus para que a gente realize uma tarefa muito específica, que aí seriam os dons de manifestação. Por exemplo, por que eu falei dons de curar ou de ressuscitar? Porque nós podemos orar por uma pessoa e ela ficar curada. Mas eu nunca, pelo menos assim, da minha experiência ao longo da história, não vi uma pessoa que orasse por todos os enfermos e essa pessoa, então, conseguisse, através da ação do Espírito Santo de Deus na vida dela, fazer com que as outras pessoas ficassem curadas também. Mas também quero dizer que eu creio que Deus pode dar esse dom a uma pessoa para que ela abençoe a vida de outra. Mas entendo que isso é um dom de manifestação, para um determinado momento, para uma tarefa específica. Também vimos os dons de motivação. E aí, esse texto que nós vamos ler, trabalha muito essa questão que eu gosto bastante de como Paulo, ele apresenta a igreja de Cristo como corpo, né? Como corpo de Cristo. E os dons de motivação são dons permanentes e são nossa parte do corpo de Cristo. Então, são dons que Deus nos dá para que venhamos a realizar dentro do corpo de Cristo. Então, esses são os dons de motivação. E aí, há uma questão com relação à profecia, daqui a pouco a gente vai ver, mas eu só quero aguçar. Será que existe profecia hoje? Será, irmão Elci, que temos profetas hoje? Está pensando aí. Mas poderíamos dizer que motivação, servir, ensino, exortação, contribuir, são dons de motivação. Por quê? São dons permanentes,
são nossa parte no corpo de Cristo. E se os irmãos perceberem, essa listagem aí que eu apresentei é justamente os dons que aparecem lá em Romanos, capítulo 12, do verso 4 ao verso 8. É o nosso texto base. Vamos ler? Ou me acompanha aí na sua Bíblia digital ou na sua Bíblia impressa. Como eu disse, esse primeiro texto eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Diz assim: da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Verso 6. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Mais uma. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se for o de contribuir, se seu dom consiste em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-a com alegria. Só até o verso 8. Obrigado, Caio. Que eu comecei a ler ali na sua projeção, depois ficou ruim de eu encontrar aqui. Mas então, queridos, esses textos aí, Paulo então apresenta a comunidade que estava lá em Roma, e a gente está estudando a Epístola aos Romanos, né? Nós sabemos muito bem que naquela comunidade tinha gente que vinha do judaísmo e tinha gentios também, gente que não era judeu. E qual é a orientação de Paulo? Bom, só para relembrar algumas verdades sobre dons espirituais, primeiro, que há diversidade. Assim como o corpo tem vários membros, Deus concedeu à igreja vários dons. Somos diferentes uns dos outros para suprir as necessidades uns dos outros. Por isso que, André, eu acho fantástico essa analogia do apóstolo Paulo de pensar a igreja de Cristo como um corpo humano. Porque como os membros, né, eles se completam, são diferentes. Então, no corpo de Cristo há uma diversidade. Todos têm o mesmo dom? Creio que não. Mas é possível que o mesmo dom que Deus me deu, o mesmo charismata, deu a Patrícia. A gente pode ter dons parecidos, mas há uma diversidade. Para quê? Para que um sirva ao outro. E a outra coisa que é importante, está no verso 5, é a mutualidade. Ou seja, somos membros uns dos outros. Não estamos competindo uns com os outros. Diferentemente do que acontecia na comunidade de Corinto, onde alguns irmãos, por se acharem ou por terem um dom, um certo tipo de dom, se achavam superiores aos outros. E até mesmo, talvez, ainda hoje, no nosso século 21, algumas pessoas têm uma ideia distorcida sobre dons espirituais e acham que por terem recebido, né? Porque, como a figura diz, dom é um presente, recebido um presente de Deus, se acham superiores aos outros. Mas essa não é a ideia. A ideia de mutualidade é a ideia de servir uns aos outros com seus dons. Então, é uma via de mão dupla. Veja lá 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 22 ao verso 25. Só para a gente reforçar essa ideia de mutualidade. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 22, diz assim: pelo contrário,
os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Verso 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Aí para quê? Olha o verso 24, 25. Para que Deus? Por que Deus fez isso? Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado. Em favor de quem? Uns dos outros. Então, essa ideia de cooperação, essa ideia de mutualidade. Cooperem os membros uns ou em favor uns dos outros. Pensando, então, como membro desse corpo, todos os membros, ou todos aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo, precisam trabalhar para a edificação do corpo e cooperar para o igual cuidado em favor um dos outros. Então tenha isso em mente. A ideia da diversidade, os dons são diversos, e a ideia da mutualidade, cooperar em favor uns dos outros. Até aqui, dúvidas, perguntas, acréscimos? Tranquilo, irmã Ruth? Sob o seu aval, eu dou continuidade ou eu paro? Se a irmã falar, não entendi, eu volto. Se a irmã falar, entendi, eu avanço. Entendeu? Então eu avanço, sob a sua orientação. Pois bem, vamos ver dom de profecia. Então, o que a gente precisa, talvez, entender? E, tem algumas palavras, deixa ainda aí, Caio, não passe não, que elas são apropriadas ou são tomadas das Escrituras e são distorcidas. Por isso que é muito importante, irmão Dalmi, a gente trabalhar a questão de conceito, né? Eu lembro que no domingo passado, e sentimos a sua falta no domingo, na aula de domingo passado, da IBD, eu provoquei a turma perguntando sobre o que eles entendiam de ser justo. Que a Bíblia diz sobre a ideia de justificação, que nos tornarmos justos. Aí um falou correto, outro falou íntegro, mas a ideia de que em Cristo Jesus nós nos tornamos justos é a ideia de inocente. E aí o conceito é muito importante, porque às vezes uma palavra ela pode ter alguns significados. A mesma coisa a ideia de profecia, ou profetizar. Bom, a ideia de profecia, irmã Cirlei, ou de profetizar, essa é uma palavra muito utilizada no meio evangélico, em geral. Né? Lá naquela igreja tem profecia. Né? Mas se os irmãos perceberem, Maneide, essa palavra ela está saindo dos nossos arraiais evangélicos. Os irmãos que acompanham aí as redes sociais, a televisão, principalmente antes dos jogos de futebol ou entre os jogos de futebol, o que está aparecendo muito? Você tem que profetizar. Profetiza. E aí é um comercial, né? Infelizmente, eu vejo isso de forma muito lamentável, não pela utilização da palavra, além da má utilização da palavra, por aquilo que estão introduzindo. Porque, na verdade, aquilo são sites de aposta virtuais e vão introduzindo as pessoas no vício em apostas. E tem meninas, o último que eu vi, estava vendo um jogo de futebol, aí no intervalo lá, aí uma menina... E esse comercial, quando a gente se apega a alguma coisa, parece que toda hora a gente se esbarra com aquilo, né? E uma menina, não, eu vou profetizar. Aí,
né? Ah, fulano vai fazer um gol, ou o time tal vai ganhar. Como se fosse algo, até mesmo isso é estratégico e marqueteiro, para atrair qual público? Público evangélico, que no nosso país, a cada dia está aumentando. E a gente vê isso, como eu me deparei quando os meus sobrinhos, a gente estava numa reunião de família, ele todo feliz que tinha ganho lá um dinheiro naquele site. Tio, ganhei! Eu falei, então paga aí o rodízio aí. Mas só que a gente sabe que ele ganhou, mas ele vai perder muito mais. E está, então, aliciando, introduzindo a pessoa no vício em apostas. Então, por que eu estou trazendo isso? Primeiro, porque é atual, tem a ver com o estudo e o cuidado que a gente precisa ter. Então, para a gente não fomentar isso. Porque isso também vem de uma ideia equivocada sobre profecia. John Stott, o saudoso bispo anglicano, né, numa das suas obras que eu tenho usado para montar os estudos, falando sobre dom de profecia, ele vai dizer que dom de profecia na Escritura não é. E aí eu gostaria que o Caio me ajudasse. Primeiro, um profeta não é uma pessoa que prediz o futuro. Ah, pastor, mas no passado existiram homens que falaram sobre alguns eventos e aconteceram. Sim, mas o profeta não é uma pessoa que apenas prediz o futuro. E a profecia não necessariamente está ligada apenas a eventos futuros. Nós vamos ver profetas como Elias, Eliseu, denunciando pecado, falando de coisas erradas, denunciando a maldade. Então, essa ideia de profecia que está ligado só a eventos futuros é uma ideia equivocada, que as pessoas estão se utilizando hoje. Profetiza, quem vai ganhar? Hoje é Fluminense e Inter. Quem vai fazer o gol? Tá profetizando, Caio? Tá profetizando aí, ô Sandro? Tá não, né? Esse tipo de profecia não chega até vocês, não. Tô brincando com vocês. Então, isso vem da onde? De uma ideia equivocada de que profecia está ligado a predizer o futuro. Um profeta não é uma pessoa que prediz futuro. Outra ideia equivocada sobre um profeta, alguém que fala de forma eloquente, alguém que tem aquele dom de oratória. E fulano é profeta, olha como ele fala, olha como ele tem o poder. Ele pode ter o poder de manipular, mas não tem o poder do Espírito Santo. Um profeta, aí, por exemplo, a gente se esbarra com o profeta Moisés, que tudo indica que era gago, tinha uma dificuldade, e que tinha que ter uma tecla SAP, né? O Moisés tinha o Arão, que era a tecla SAP dele, né? Então, isso me faz lembrar muito as minhas duas sobrinhas, quando eram pequenas, elas têm diferença de 2 anos de idade. E a mais novinha falava tudo muito enrolado. Mas a mais velha sabia tudo. Aí a gente chegava, Dani, o que a Kel disse? Disse isso. Era a tecla SAP dela, né? Eu falei, essa menina aí entende tudo, né? Mas, por exemplo, o profeta não é alguém que fala de forma eloquente. Moisés era profeta. E tinha a tecla SAP dele, que era o Arão, que também se enquadra no título de profeta, quando a gente vai olhar lá o livro de Êxodo. O profeta também não é alguém que profere uma palavra de ânimo, né? Vamos lá. Não. Às vezes o profeta, quando ele denunciava, falava, se você não se arrepender, você vai morrer. Não é palavra de ânimo, é palavra de exortação. Por quê? Daqui a pouco a gente vai ver a essência do que é mesmo profeta. Por isso que eu brinquei com os irmãos. Será que, à luz das Escrituras, esse conceito bíblico de profeta existe ainda nos dias atuais? Bom, eu disse o que profeta não é. Eu listei, segundo John Stott, o que o profeta não é. Agora vamos ver o conceito bíblico de profeta.
Conceito bíblico de profeta. Mais uma, Caio, por favor. Esse conceito, que é bíblico de profeta, remonta ao tempo do Antigo Testamento, onde um profeta era um instrumento da revelação divina, a quem vinha a palavra do Senhor, e que, portanto, pronunciava as próprias palavras de Deus. Então, o profeta era aquele que falava da revelação divina. O profeta, daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhes, e já vou antecipar, era a boca de Deus. Era alguém que falava em nome de Deus. Já pararam para pensar a responsabilidade que é, irmãos? Não apenas ser porta-voz, de alguma forma é um porta-voz também, mas ser a boca de Deus para comunicar, para falar aquilo que Deus deseja revelar ao seu povo. Essa era a ideia, então, do profeta, ou essa é a ideia do profeta no Antigo Testamento. Aí eu peguei um exemplo de um profeta, Jeremias. Veja lá Jeremias, capítulo 1, verso 9. Diz assim, Jeremias, capítulo 1, verso 9. Depois deixa aberto em Jeremias, que a gente vai ler o capítulo 33. Diz assim: Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Eis que ponho na tua boca, Jeremias, as minhas palavras. Você vai falar aquilo que eu colocar na sua boca. E vocês podem perceber, irmãos, que quando o profeta ele falava ao povo, ele geralmente usava uma expressão que era: assim diz o Senhor. Nunca na primeira pessoa, diferentemente do que a gente ouve hoje em dia. Eis que eu te digo, Pedro, eis que eu te digo nessa noite, Jesus te ama. Mas até na fala, assim diz o Senhor, deixava muito claro que ele só estava sendo um canal. Agora, Patrícia, preste atenção. Quando eu digo, eis que eu te digo, é Deus falando aqui, é o próprio Deus. Então, até nessa forma de expressão, não segue o padrão do Antigo Testamento. Quer ver a experiência de Jeremias, capítulo 33, verso 1 e 2? Olha só. Diz assim, Jeremias 33, verso 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jeremias. Segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que fez essas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Aí depois o verso 33, que é: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas prestar atenção a primeira parte do verso 2, assim diz o Senhor. Então, o conceito bíblico de profeta, e tendo como referencial os profetas e profetisas, também tinham mulheres, né? Profetas e profetisas do Antigo Testamento, esses homens e mulheres, eles eram a boca de Deus, um instrumento de revelação direta.
Aí, uma outra palavra que tem um grande equívoco que é usado hoje. Revelação. Hoje nós temos revelação, irmãos? Revelação divina ou revelação direta? Biblicamente falando? Não. O tempo da revelação se concluiu em Cristo. Se fechou nas Escrituras. Hoje, aí, por isso que é conceito. E é importante entendermos os conceitos. Aí alguém diz assim, mas hoje a gente tem inspiração? Não. Porque inspiração era a capacitação que Deus dava aos homens para a capacitação que Deus dava aos homens para registrar aquilo que Deus gostaria de comunicar ao povo, que é revelação. A ideia de revelação, eu gosto muito, André, que essa palavra, a origem dela é se descortinar. É Deus se descortinando a nós. Deus se fazendo conhecido. Então, se alguém disser, vamos lá na minha igreja que ela tem revelação. A gente respeita. Mas o conceito bíblico de revelação é Deus comunicando aquilo que ele gostaria ao seu povo. E hoje, nós não temos mais inspiração, não temos, porque revelação, as pessoas dizem, é falar de alguma coisa do futuro. Falar, vou lá revelar, hein? Deixa eu brincar aqui com a irmã Neide. Irmã Neide não, irmã Rita. Irmã Rita, vou revelar, hein? A irmã, Deus está me revelando aqui que a irmã vai ser extremamente abençoada. Vai vir um dinheiro bom aí para a irmã. Pode ser que Pedro permita a brincadeira, tá? Que o Pedro parta e aí fique com o seguro aí de vida com a irmã aí. Então, queridos, é claro que é possível a brincadeira, né? Mas essa ideia de revelação, de querer falar sobre o futuro, muito cuidado. Porque revelação nova já não existe mais. Deus inspirou homens para registrar aquilo que ele gostaria de falar ao mundo, e aí a revelação máxima se dá na pessoa de Jesus. Porque antes de Jesus, irmã Cirlei, nós tínhamos a palavra proclamada, o verbo. Tanto é que, quando a gente lê lá Gênesis, e disse Deus, haja luz, e aí as coisas foram acontecendo. Em Jesus, nós temos a palavra o quê? Encarnada. Jesus é o próprio Logos, a própria palavra encarnada. Antes de Jesus, nós tínhamos a palavra proclamada. Deus usou os profetas. Agora, a revelação máxima, o descortinamento máximo de Deus ao homem, se deu em Jesus. A própria palavra encarnada. Não é por acaso que João fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o próprio Logos. E aí, hoje o que nós temos então? Não tem inspiração, não tem revelação. Tem o quê? Iluminação. Deus nos ilumina através do Santo Espírito dele para compreendermos aquilo que já está registrado. Porque senão, se houvesse revelação, imagine que nunca ia ter fim a palavra, a Bíblia, Deus me revelou isso aqui. E ao longo da história nós temos relatos lamentáveis de pessoas que disseram que receberam revelação da volta de Jesus. E aí aquele grupo se preparou. Revelação que ia acontecer isso. Então, por isso que nós não temos nem inspiração, nem revelação. Hoje é iluminação. O Espírito Santo ilumina a ideia de trazer luz às verdades espirituais. Está vendo como os conceitos eles são muito importantes de serem conhecidos e da gente entender? Quando alguém fala, o que você entende de revelação? Ou quando alguém fala revelação, o que você entende de revelação?
Ah, inspiração, o que você entende de inspiração? Iluminação, o que você entende de iluminação? Profecia, o que você entende de profecia? Dúvidas, perguntas, acréscimos? Eu trabalhei conceitos importantes, não sei se ficou claro, senão eu tento ir por outro caminho. Pois não, Pedro? Sim. Uhum. É, esse movimento das pessoas em busca de profecia, né, ou de profeta. Não, é. Por isso que é muito importante a gente entender a luz das Escrituras. Sabe por quê, irmãos? E aí preste atenção no que eu vou dizer. Porque eu vou tomar o cuidado para que os irmãos não achem que eu vou, daqui a pouco, estar me contradizendo. Mas o conceito, ou a luz das Escrituras, nesse sentido de conceito bíblico de profeta, hoje, eles não existem mais na igreja. Porque o profeta recebia, então, uma mensagem e ele era a boca de Deus para trazer uma revelação nova, uma revelação divina. Algo inédito. Então, nesse sentido, não existe mais esse conceito, Pedro, ou essa ideia de profeta, à luz da Bíblia. Mas, dom de profecia. Vejamos lá. Passe mais uma, Caio, por favor. Hoje, o que acontece? Deus ensina a igreja através da revelação nova. E aí, a exposição de sua revelação, que foi completada em Cristo, é o que a gente pode chamar de profecia. Exposição. Não é algo novo. Exposição daquilo que já foi revelado. Bom, vejamos então o conceito de dom de profecia. Capacidade de entender as escrituras e explicá-las. Apresentar verdades de Deus, não por revelação direta, porque não tem mais, a revelação direta já terminou, já se fechou. Não por revelação direta, mas pelo estudo cuidadoso da palavra de Deus. Nesse sentido, é possível entendermos que há profetas, ou seja, homens e mulheres que receberam uma capacidade de Deus de compreender as Escrituras e de explicar as Escrituras, de expor, fazer uma exposição. Por isso que eu, nesse meu conceito de profecia, dom de profecia, eu fiz questão de colocar, não por revelação direta. Eis que eu digo aos irmãos, irmãos, Deus está me falando que... Não, não nesse sentido, mas no sentido de fazer a exposição daquilo que já foi revelado. De eu poder compreender, porque é um desafio, né? Nem sempre o que a gente compreende, a gente consegue transmitir para que os outros compreendam, não é? Então tem coisa que a gente entende, mas não consegue explicar. A gente entendeu, mas e agora? Para fazer essa exposição, o profeta recebeu essa capacidade de não apenas entender, mas de fazer essa exposição da palavra. E é claro, pelo estudo cuidadoso das Escrituras.
Dúvidas, perguntas, acréscimos? Esse silêncio sepulcral sempre me deixa preocupado. Pois não, Pedro? Sim, porque não existe mais, à luz da Bíblia, isso. Então, não é a revelação, não está nesse sentido, né, da pessoa querer, por isso que eu disse, não é predizer o futuro. Ah, Deus está me revelando se você está grávida. Ou então Deus está me revelando se vai ficar grávida. O casal acabou de casar, a tendência, se não tiver nenhum... Deus está me dizendo aqui... Nós já recebemos, eu e Sueli, algumas revelações que não se concluíram, né? Algumas profecias que nós iríamos ficar grávidos. E não ficamos. Então, não existe. Essa palavra, ela foi apropriada, foi apropriação indevida, de forma incorreta. Pois não, Patrícia? Aham. Olha, uhum. Sim, sim. Vamos lá. A irmã Patrícia está apresentando aqui uma possibilidade de eu me encontrar com alguém e alguém vir e falar algo sobre a minha vida. Essa pessoa nunca ter me conhecido e partindo do princípio que ela está sendo idônea. Não está. Eu creio que há possibilidade de Deus, sim, usar alguém para lhe comunicar algo. Não elimino, porque quem sou eu para dizer que o Espírito Santo tem que agir só daquela forma? Mas eu não enquadro isso como profecia. Não enquadraria isso como profecia. Profecia é, se alguém perguntar para você, irmã Patrícia, na sua igreja tem profecia? Onde a irmã está congregando, tem profecia? Aqui não tem profecia? Tem. Sim, tem profecia porque tem alguém que vai buscar explicar exatamente aquilo que já foi revelado. Então, nesse sentido, eu vejo como uma experiência pessoal. Por isso que eu digo que as nossas experiências pessoais, elas não devem se tornar normativas ou normas. Eu entendo e creio que Deus pode sim usar alguém para transmitir algo a uma pessoa. Mas isso é exceção, isso não é regra. E isso não se enquadra em profecia. Isso não se enquadra no sentido de revelação bíblica. Exatamente. Que a possibilidade de acontecer e a possibilidade de não acontecer. Mas aí é algo, é a sua experiência, a minha experiência. Entendeu? Hoje em dia, um exemplo, visões, Deus, eu creio que Deus pode dar um sonho a uma pessoa, uma visão, mas assim, é exceção da exceção da exceção. Porque a forma mais segura de conhecermos a vontade de Deus para as nossas vidas está aqui. E uma outra coisa, como Pedro falou hoje, porque há tantos profetas aí profetizam, porque há essa busca desenfreada de muitos querendo saber com relação ao futuro e nunca leram nem um capítulo da Bíblia inteiro ou um livro do Novo Testamento e vão atrás dessas profecias, dessas coisas que a gente sabe que, infelizmente, às vezes, não tem pessoas idôneas falando. E até a pessoa idônea pode estar envolvida por uma questão emocional e pode falar lá e não tem nada de espiritual. Entendeu? Então, são exceções, experiências, elas não devem se tornar uma regra. Que é o que acontece. Vou lá porque lá tem um profeta, tem alguém que fala lá sobre o futuro.
a gente viu que o profeta não necessariamente anunciava só coisas com relação ao futuro. Pois não, Sueli? Perfeito, Sueli. A irmã Sueli está falando que Cristo pagou um alto tão grande por nós, que em vez de nós buscarmos a Ele, né? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, as pessoas vão atrás de homens e de mulheres e anulam o sacrifício de Cristo, anulam ou se esquecem desse verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, esse anseio de querer saber coisas de Deus, a gente consegue saciar aqui, através da palavra, buscando a palavra. Não essas experiências extraordinárias que elas funcionam, às vezes, como um gatilho, mas depois apaga. As pessoas não vivem dessas experiências extraordinárias. A nossa caminhada com Deus é no dia a dia. É amando como Ele amou, perdoando como Ele perdoou, né? Suportando como Ele suportou. E aí há, então, essa secundarização, colocando o sacrifício de Cristo e Cristo em segundo lugar. Não é verdade? Lamentavelmente. Dúvidas, perguntas, acréscimos, para a gente pelo menos fechar aí a ideia de profecia, ou dom de profecia. Pois não, irmão Si? Sim, sim. Deus, assim, por nos amar tanto, às vezes usa situações de ordens extraordinárias, né? Como a mula de Balaão, né? Estava tão insensível, porque estava talvez tão focado em ganhar aquele dinheirinho, né? E aí aquilo foi uma exceção, não foi a regra, né? Deus, pelo menos eu nunca vi alguém ouvindo a mula aí, né? Tem gente que conversa com a mula, tem gente que parece uma, né? Deus falando, né? Então são situações que são exceção, mas aí não enquadraria como profecia e nem como revelação à luz das Escrituras. Mas agora, quem sou eu para dizer que não acontece hoje? Jamais. Não, eu não tenho esse direito, entendo que ninguém tem esse direito. O Espírito sopra onde quer e da forma que quer. Mas a questão é que as pessoas até querem conduzir o Espírito. Ó, vem tal dia, tal culto, que vai acontecer tal coisa. Marca até a hora que o Espírito Santo tem que atuar. Olha aí. Tal hora, é naquele culto, naquele dia e naquela hora. E ainda mais, se for feita aquela oferta. Ou se participar daquela corrente. Se quebrar, não vai acontecer. Em nome de Deus, se cometem grandes maldades. E ao longo da história, muitas atrocidades foram cometidas. Em nome de Deus. Irmão Elci? Perfeito. Sim, sim. Mas ali também, irmão, se era uma revelação geral, né? Não era uma questão de ordem específica. Como por isso que essa palavra revelação eu não gosto de usar. Porque, por mais que às vezes ela caiba, mas para falar de uma experiência pessoal, eu tomo cuidado, porque eu posso
confundir os irmãos. O irmão pode falar, está se contradizendo. É igual a ideia de profeta. Profeta à luz do conceito bíblico existe hoje? Não. Mas, pastor, mas uma pessoa que entende as escrituras e faz uma exposição não poderia ser considerada como profeta assim. Por isso que eu dei uma volta grande para tentar deixar tudo fundamentado para quando eu fosse apresentar, trouxesse clareza, não trouxesse confusão. Que aí eu estaria sendo profeta do Paraguai, né? Em vez de facilitar, estou complicando a vida dos irmãos. Não é? Para finalizar, então, obrigado, irmão Si. Aí, vale ressaltar aqui, no verso... Deixa eu ver aqui qual o verso que a gente está. Verso 4. Diz assim. Não é o verso 4, não. Deixa eu ver. No verso 6. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção da fé que recebeu. E aí, irmãos, algumas versões está, seja segundo a proporção da fé. Vale ressaltar aqui, e a última observação que eu quero fazer para encerrar, que nosso horário já passou, que fé aqui não é uma fé subjetiva. Fé aqui é uma fé objetiva, ou seja, a ideia de fé aqui é o conteúdo das Escrituras. Talvez a melhor tradução para seja segundo a proporção da fé seria seja em concordância com a sua fé. Aí passa mais um, Caio, por favor. O profeta, ele tem de certificar-se de que sua mensagem não contradiz de maneira alguma a fé cristã, ou seja, os ensinos que nós aprendemos. Então, muito cuidado, porque o profeta, e a gente está disposto a ouvir homens e mulheres que vão fazer a exposição, mas que não se contradigam de maneira nenhuma à fé cristã. Aí, último texto para a gente terminar, Judas capítulo 3. O livro de Judas fica lá uma folha antes do Apocalipse. Judas capítulo não, versículo, porque só tem uma folha. Né? Judas versículo 3. Só tem um capítulo, né? NVT, Caio, pode jogar aí, por favor. Diz assim: Amados, embora planejasse escrever-lhe com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entenda agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo de Deus. Defender a fé é defender os ensinos, defender aquilo que aqueles ouvintes receberam dos apóstolos. Então, essa fé aqui, em concordância com a fé que está lá em Romanos, é uma fé objetiva. Então, o profeta ele tem de certificar que a sua mensagem não contradiz de maneira alguma a fé cristã. Essa é uma fé objetiva. Uma fé baseada nos ensinos das Escrituras, nos ensinos de Jesus, nos ensinos dos apóstolos, que receberam, é claro, a orientação e foram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Dúvidas, perguntas, acréscimos? Finalizamos aqui, e se tiver alguma dúvida com relação ao dom de profecia, a gente volta semana que vem. Porque semana que vem nós vamos falar sobre dom de ministério, dom de ensino e, quem sabe, falar sobre dom de exortar. E aí é uma outra palavra também, quando fala exortar, o que vem à sua mente, Patrícia? Exortar. Você já foi exortada?
Exortar, irmã Ruth. Encorajar, irmã Ruth já está mais no paracaléu, já, porque a ideia de exortar geralmente pensa de dar bronca, né? Ó, vou exortar a irmã Neide. Castigar, viu aí, Patrícia? Então, castigar. E aí a gente vai ver essa palavra no grego, que não necessariamente implica em castigar. Então, é o paracaléu, é o dom de exortar, tá bom? Vou convidar os queridos a se colocarem de pé, por gentileza.